Olá, meus queridos irmãos, amigos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 6. O título é Da Escravidão ao Sucesso. Primeiro tópico, uma ilustração. A pergunta diz: qual era a condição do antigo Israel quando tentava obedecer à lei moral de Deus pelas próprias forças? Aqui em Romanos 10, lá na segunda parte do verso 3 diz: procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então eles tinham um zelo, mas sem entendimento. E aí eles falavam assim: tudo o que o Senhor disser nós faremos. Mas eles fracassavam. Eles fracassavam e a condição, como diz a pergunta, qual a condição? A condição é que eles estavam longe de Deus. Eles não tinham gravado a lei no coração. Como a lei não estava no coração lá gravada, então eles não conseguiam guardar a lei com a sua justiça própria. E aí fracassavam. E aí falhavam. Vamos à segunda pergunta. Que ilustração prática Paulo usa para explicar a relação entre a humanidade e a lei moral de Deus? E como podemos estar mortos para a condenação dessa lei? Aqui no texto, fala da ilustração, a mulher casada, enquanto o marido vive, mesmo que ela se separe, ela está sujeita ao marido, né? Então, ela só está livre quando o marido morre. Lá em Romanos 7, a partir do verso 2, confirma essa ilustração. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, né? Então, foi essa ilustração que Paulo usou. E a segunda parte, né, como podemos estar mortos para a condenação dessa lei. Olha que interessante, lá o início da nota diz que desvie o olhar da imperfeição dos outros e trave o firmamento em Cristo. Com o coração contrito, estude a vida e o caráter dele. Então, nós devemos estar firmes em Cristo. Devemos obedecer à lei, não como o povo no passado, tudo que o Senhor disser nós faremos. Devemos obedecer à lei gravada em nosso coração. Então aí nós estaremos mortos, estaremos livres da condenação da lei, se guardarmos a lei, obedecermos a lei. Segundo tópico, Paulo é que morreu, não a lei. Perguntar: qual é o principal objetivo da lei moral? O principal objetivo da lei é nos mostrar o pecado, aí nós enxergamos o pecado, aonde estamos errando e vamos a Cristo. Esse é o objetivo da lei. A lei é comparada com o espelho. Nós nos olhamos no espelho e aí vemos alguma imperfeição, talvez no cabelo, talvez na roupa. O espelho pode consertar a imperfeição? Não pode, né? Nós é que temos que arrumar. Então, a lei, o objetivo da lei é nos mostrar aonde estamos errando, para podermos ir a Cristo, né? Nos direcionar a Cristo. Em Romanos 7, lá no verso 9 diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Aqui responde a pergunta. Por meio da lei, sabemos o que é pecado. Vamos agora à pergunta B. Descreva o início da experiência de Paulo com a lei de Deus. Mas no início, vamos ver aqui o diz Romanos 7, lá no verso 10. E o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. Então, lá no início, na verdade, quando Paulo ainda era Saulo, quando alguém quebrava a lei, no entendimento de Saulo, aquele zelo sem entendimento, ele achava que a pessoa deveria morrer. Tanto que ele esteve ali assistindo, né, auxiliando, segurando a capa em tom de aprovação, segurando as vestimentas daqueles que apedrejaram Estevão, né? Então, Saulo achava que a lei era para a morte, mas não, aí ele mudou, né? Isso foi lá no início.
ele mudou. Olha só uma parte da nota como esclarece melhor. Ao relatar a própria experiência, o apóstolo Paulo apresenta uma verdade importante a respeito da obra efetuada na conversão. E ele diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, porque ele não conhecia, né, o real entendimento da lei. A lei não estava gravada no coração, ele tinha zelo, mas não tinha entendimento. Então ele não conhecia realmente. Portanto, não sentia nenhuma condenação, mas vindo o mandamento, quando a lei de Deus foi imposta à sua consciência, reviveu o pecado e eu morri. E aqui é onde diz o título do segundo tópico. Paulo é que morreu, né? Não a lei. Aquele velho Paulo, aquele Saulo, morreu e renasceu outro em seu lugar, agora com o entendimento. Pergunta C. Explique o conflito entre a lei e o pecador. Paulo, ele entendeu que o pecador precisa sujeitar-se à lei e que sem Cristo não é possível guardar a lei. Então, é um conflito diário a todo instante, porque nós temos a tendência para o pecado. Sem Cristo não conseguimos guardar a lei, né? E Paulo entendeu também que a lei é um espelho, e esse espelho leva a Cristo. Cristo crucificado, né? Paulo entendeu que a lei era boa, era para a vida e não para a morte. A pergunta D. Descreva a luta da mente carnal em busca da própria justiça. Aqui em Romanos 7, a partir do verso 18, lá na segunda parte diz: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, porque é uma luta, né? Pois o que eu faço não é o bem que desejo, porém o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Esta é a luta. Nós queremos fazer o bem, mas nós temos uma natureza carnal, né? E aí nós queremos fazer o bem. E quando nos cuidamos, estamos fazendo mal, né? Escorregamos. E essa luta é com todos. E Paulo entendeu essa luta, que temos que estar apegados, agarrados o tempo todo com Cristo, para que o bem triunfe. Vamos ao terceiro tópico, a única saída. Perguntar como o crente arrependido considera a lei moral de Deus. Romanos 7:22 está bem claro. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem arrependido, ele sente prazer, ele sente alegria em obedecer à lei de Deus. A lei de Deus não se torna um fardo na vida da pessoa, né? Tem prazer, tem alegria em obedecer à lei de Deus. A segunda parte, por outro lado, o que ele percebe com respeito a si mesmo. Ele percebe que por si mesmo, com as suas próprias forças, com a sua justiça própria, não se consegue guardar a lei, não se consegue ter a vitória, ter o céu. Olha a nota que interessante. Quem estiver tentando alcançar o céu pelas próprias obras, em guardar a lei, está tentando o impossível. Vamos agora então à pergunta B. O que Paulo concluiu tristemente sobre seu estado espiritual e como isso também repercutiu entre os primeiros crentes do advento. A conclusão de Paulo, Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Foi a conclusão de Paulo. E a segunda parte, como isso também repercutiu, né, entre os primeiros crentes. Os pecadores, eles sentiram a consciência despertada. E o que aconteceu quando a consciência foi despertada? Uma profunda certeza tomou conta da mente e do coração. Foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo por vir. Pergunta C. Somente onde a esperança pode ser encontrada? Romanos 7:25. Dou graças a Deus por nosso Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente em Cristo nós temos esperança.
A segunda parte da pergunta. No entanto, qual é a tendência do fluxo natural do pensamento humano e por que esse fluxo precisa de uma drástica mudança? A tendência natural do pensamento humano, olha só, ocupada com as coisas terrenas, servindo a si mesmo. A tendência natural do homem é pensar em si mesmo, pensar no mundo, nas coisas terrenas, servir a si mesmo. Agora, a terceira parte da pergunta, né? E essa drástica mudança? Que mudança que deve ocorrer? Atenção, precisamos dia a dia do poder convertedor de Deus ou não conseguiremos andar nas pegadas de Cristo? Precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus a todo instante, dia a dia, senão nós falharemos. Quarto tópico, agora nenhuma condenação há. Depois de uma completa e total entrega da mente a Cristo, o que Paulo e os primeiros crentes do Advento poderiam declarar? Olha a declaração deles, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi essa a declaração. Nenhuma condenação há. Pergunta B. Onde podemos encontrar liberdade do pecado? E como Paulo foi liberto das paixões do pecado? Onde podemos encontrar liberdade? Olha só. Não devemos pensar que nossa própria graça e merecimentos nos salvarão. A graça de Cristo é a nossa única esperança de salvação. Aqui responde a primeira parte. E agora a segunda parte, como Paulo foi liberto das paixões do pecado. Vamos analisar Romanos 8, versículo 2? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E responde a segunda parte, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei, obedecendo a lei. Quinto tópico, a luta da carne contra o Espírito. Pergunta A, qual é a escolha daqueles que nasceram de novo? Olha o texto de Romanos 8, a partir do verso 4. Olha o que diz. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A escolha daqueles que nasceram de novo é andar segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pergunta B. Qual é a nossa condição espiritual quando guiados pelo Espírito Santo? Romanos 8, lá no verso 10, responde. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E lá no versículo 14 diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é a condição espiritual? Nos tornamos filhos de Deus, né? E aí vivemos guiados pela justiça, né? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então estamos numa condição de filhos de Deus quando deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Que possamos entender qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Bons estudos da lição a todos. Amém.